Bom dia para você que é do dia, boa tarde para você que é da tarde, boa noite para quem é da noite. Mais uma vez, sejam todos vocês muito bem-vindos ao seu canal Ponderando com Caju, para nós continuarmos e prosseguirmos a discutir economia, gestão, finanças pessoais, nesse nosso primeiro trabalho em vídeo do ano de 2022. Então eu quero começar desejando a todos vocês um excelente ano de 2022, um ano de esperanças e um ano de alegria para todos nós, porque 2021 foi uma tragédia total. É um ano que nós não teremos saudade nenhuma. Mas nós precisamos andar, precisamos ir em frente, né? Como diz a música do Almir Sater, tocando em frente, precisamos tocar em frente e seguirmos com otimismo, apesar dos apesares. Meus queridos e minhas queridas, vocês sabem que nesse nosso tema triplo que nós sempre tocamos, né, que ora eu enveredo por um tema, ora pelo outro, pelo segundo, ora pelo terceiro, que é economia, gestão e finanças pessoais. A economia tratando da sobrevivência dos homens, que ela é um todo, ela é um conjunto. A gestão tratando de como que essa sobrevivência vai ser atingida, de que maneira, de que forma que nós vamos atingir essa sobrevivência. Isso é gestão. E a gestão ela pode ser do país, da empresa ou da pessoa. Quando nós entramos na finança da pessoa ou das famílias, nós entramos nesse assunto de hoje, que vai ser inaugural do ano de 2022, que são as finanças pessoais. Porque a maior parte do tempo, muitas vezes eu estou tratando ou deste aqui, né, ou deste. E sem esquecer que tanto a economia quanto a gestão da empresa, a gestão do país, vão refletir em nossas vidas. Mas a questão é que todas as vezes que eu faço um trabalho em vídeo, eu sempre tenho uma esperança. A esperança de que vocês, algumas vezes, vocês vejam o meu trabalho e escrevam para mim assim: Caju, eu gostaria muito que você tratasse do tema tal, que eu gostaria de ver. Muitas vezes eu já pedi isso, mas até hoje eu não tive o privilégio, não tive a alegria de vocês me falarem o que é que vocês gostariam também de fazer. Porque às vezes eu penso uma coisa, mas eu não sei o que vocês estão pensando, né? E essa pergunta nunca foi respondida. Então o que eu vou fazer? Eu vou perguntar para as pessoas. Ora, então faz alguns dias eu fui aqui no supermercado mais próximo, num dos bons supermercados aqui da região de Quatro Barras, que é um supermercado bom. Foi um dos bons supermercados. E fui lá. E sempre tem o pessoal que trabalha, com quem às vezes a gente troca uma palavra ou outra. E tinha duas mocinhas que trabalham no gerenciamento das pessoas, com quem eu conversei, com quem eu converso sempre, que são duas, que é a Silmara Santos e a Luana Prestes. Eu perguntei o que é que vocês gostariam, por exemplo, que eu falasse, que eu tentasse destrinchar com alguma orientação para vocês. Elas me responderam o seguinte: olha, Caju, eu gostaria que você falasse como conseguir fazer com que a gente faça sobrar o dinheiro. Foi isso que eles me perguntaram. Ou é o mesmo que como que a gente pode fazer para poupar? Porque com toda certeza elas estão com dificuldades de fazer com que esse dinheiro tão suadamente obtido, ele sobre, de tal forma que elas possam poupar. Então, esse trabalho em vídeo vai ser principalmente pensando nessas duas trabalhadoras e tentando responder a esse desafio que elas me lançaram.
Porque essa pergunta, eu tenho certeza que está na mente de milhões de trabalhadores que querem saber como fazer sobrar o dinheiro. Olhem, é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Eu não considero fácil, porque nós estamos tendo influências, por exemplo, da economia no que diz respeito à inflação. A inflação deu um salto, e esse salto da inflação veio principalmente nós podemos dizer, de 3 lugares. Primeiro, um salto enorme que deu é da energia elétrica. A energia elétrica deu um pico no seu custo de produção, porque no país nós temos as hidrelétricas que abastecem, e depois, quando os reservatórios eles estão baixos com água, entra em ação as termoelétricas, que são bem mais caras, mas elas entram como uma forma de suprir alguma deficiência momentânea. Mas justamente quando isso acontece, por essas termoelétricas terem um custo operacional muito mais alto, isso se reflete na tarifa de energia elétrica. E essa tarifa se tornou mais cara. E agora, com a volta das chuvas, pelo menos até mesmo aqui no Paraná, é que está reduzindo esse custo. Então, nós podemos dizer que nessa tentativa de nós organizarmos as nossas finanças e fazer com que sobre alguma coisa, aí, nesse movimento da economia, a gente já pode esperar um gasto menor a partir já de janeiro e fevereiro, com os reservatórios cheios. Então, nós vamos estar sujeitos, por exemplo, no que diz respeito à energia elétrica, a uma certa sazonalidade. Sazonalidade quer dizer períodos em que nós vamos ter chuvas regulares e abundantes, que fazem com que a energia elétrica seja fluente para todos nós e os preços caiam, e momentos em que haja uma queda nesse fluxo de água e faz com que a tarifa de energia ela pese mais. E a energia elétrica, eu posso dizer que é um bem público, porque ela afeta a todas as pessoas, todas as camadas sociais, todas as indústrias, porque todas usam energia elétrica. E isso vai como se fosse num efeito em cascata, que uma empresa vai transferindo esse encargo para suas despesas, e depois ela transfere para outro até chegar a nós que somos os consumidores, e portanto quando chega em nós é o ponto final. E daí a gente não tem a quem fazer um repasse. Os trabalhadores não têm a quem repassar, então termina em nós. Então, respondendo a minha querida Silmara Santos e a minha querida Luana Prestes, este é um alívio que nós vamos ter a partir deste mês de janeiro, fevereiro e nos próximos, enquanto as hidrelétricas estiverem com seus reservatórios cheios. Tá? Então aqui eu já estou tentando dar uma pequena resposta, um início de resposta para vocês. Porque daí, isso que vocês podem pagar a menos pode se tornar uma forma de se poupar, ou então se gastar em outra coisa que vocês tenham uma maior necessidade. Que possa, por exemplo, você diminuir de um lado para aproveitar de outro. Então aqui eu já começo a responder essa pergunta muito difícil, muito complexa, com esse primeira avaliação. Segundo, outra coisa que influenciou bastante foram as altas dos combustíveis. Mas esta alta dos combustíveis, essa é mais difícil de se mexer, porque ela depende da diretriz da política que orienta os preços da Petrobras. E essa diretriz de preços da Petrobras, ela é feita pela empresa, e ela está privilegiando
os preços internacionais, ou melhor dizendo, os preços de importação do petróleo. E, portanto, aí há um descontrole e essa política ela é completamente errada. Porque todos os nossos custos de produção estão aqui, dentro do país, e não lá fora. Pois ora, mas enquanto essa política, essa diretriz, ela continuar, nós vamos ter que, como se diz, carregar essa cruz. E daí o que eu posso dizer para vocês? Olhem, o que muitos trabalhadores hoje fazem? Usam bicicleta, usam o ônibus, mas o ônibus também pode sofrer aumento de tarifa, e usam, às vezes, o Uber. Então, o que eu posso dizer é que aí dá para se mexer muito pouco, quase nada. Aí seria, talvez, para alguns trabalhadores, aqueles que tiverem o privilégio de poder morar perto do seu trabalho, podem até daí usar bicicleta. Eu, por exemplo, uma vez já lecionei perto da minha casa, numa faculdade próxima, eu ia de bicicleta. Não apenas por uma questão de economia, mas por uma questão de saúde mesmo, que era muito agradável mesmo. Então, essa é uma segunda maneira de tentar responder a vocês. Porque eu sei que vocês trabalham em supermercado, é uma coisa muito exigente de esforço de vocês duas. E de todos os companheiros e companheiras de vocês de trabalho. Não são apenas vocês, né? E um terceiro fonte de aumento estão nos alimentos. O preço dos alimentos que deu uma ascensão, mas ele deu um pico, especialmente nos cereais, arroz, feijão, trigo, nos cereais. Porque nos hortifrutigranjeiros eles são menos sujeitos a isso, porque eles dependem muito do tamanho da safra, por exemplo, o tomate. O tomate, se tiver uma safra muito generosa, cai de preço. Já quando a safra foi muito ruim, o preço sobe. E esses hortifrutigranjeiros não tem como você guardar, você armazenar. Já os cereais, você consegue arroz, milho, trigo, feijão, tudo isso são cereais. Mas para manter então o preço, o que depende? Depende da Companhia Nacional de Abastecimento, que é uma companhia que pertence ao governo, em comprar estoques reguladores para quando, por exemplo, o preço do arroz ele sobe, o governo entra nesse mercado vendendo esse arroz e fazendo com que esse preço ele se reduza de tal forma que ele equilibre os preços no mercado. E não somente isso, também os preços mínimos. Por exemplo, o Estado vai garantir um preço mínimo para a produção de arroz. Mas isso é política de Estado. Quer dizer, depende do país, do governo federal, em olhar para os seus trabalhadores, ver a importância que eles têm e a importância que tem a comida e a agricultura como uma atividade estratégica para o país. Eu, sinceramente, não estou vendo isso. Não vejo mesmo. Por sinal, em tudo que eu tenho estudado, não vejo essa preocupação sincera com os trabalhadores brasileiros. Não vejo. Não vejo mesmo. Então, minhas queridas, uma coisa aí é para vocês tentarem fazer com que isso aqui sobre, né? É no próprio supermercado onde vocês trabalham, quando houver aquelas ofertas que são excelentes, vocês mesmos aproveitarem isso. E aproveitarem para abastecer as casas onde vocês moram, as suas residências, de maneira que vocês tenham um ganho ali que vocês possam manipular. Tá? Outra também, que está uma coisa que eu já abordei por mais de uma ocasião, é o dólar, a variação do dólar. Porque há muitas coisas que o Brasil importa, e quando ele importa, em qual moeda? Dólar. E ele está variando muito,
está chegando a 6. E daí há coisas, por exemplo, como... Vou até dar um exemplo que vocês sabem. Por exemplo, a farinha de trigo. A farinha de trigo, ela no Brasil, ela pode ser inteiramente torrada e moída aqui dentro das nossas fronteiras. Porque nós temos os moinhos que dão conta disso. Tem, por exemplo, o Moinho Pacífico, em São Paulo, que é o maior da América Latina. Mas a questão é que não está na farinha de trigo, mas no trigo em grão que é importado. E o nosso maior exportador para nós, né? Nós importamos muito. Metade do nosso trigo vem da Argentina. Isso já faz um século. Mais ou menos, que a Argentina é um grande fornecedor do Brasil, mas daí é cotado em dólar. Se o dólar variar, vai aparecer essa variação de valor na farinha de trigo, na bolachinha, no macarrão, no pão. Olhem só. Tá? Então, a questão do dólar aí, muitas vezes eles deixam o dólar variar. E o dólar também pode ser uma variável que ele pode ser também controlada. Mas isso não depende daí de vocês. Não é do esforço de vocês. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando aparecem ofertas especiais nas comidas, nos alimentos que vocês consigam levar para casa, vocês devem fazer. E outra. Então, outra coisa também muito importante é que vocês tenham o hábito de fazer uma lista que vocês coloquem aquelas coisas que vocês mais ocupam durante o mês, que isso pode ser feito, não precisa de computador. Eu tenho o meu computador, né? Porque muitas vezes quando eu estou fazendo um trabalho em vídeo para vocês, eu faço textos, eu tenho números, e eu vou consultando algumas vezes na tela. Tá? Mas não é preciso ter um computador, não precisa ter planilha Excel para fazer esses controles dessas listagens. Eu, por exemplo, faço no meu caderninho, ó, que é este aqui, ó, que eu já comecei a fazer para o mês de janeiro. Mas eu não faço, por exemplo, um controle das coisas que eu já gastei. Não, eu vou listando aqui aquilo que eu vou pagar e jogando esses gastos que eu vou fazer. Por exemplo, quanto que vai ser pago de eletricidade, o quanto que vai ser de água, de telefone, de quanto que eu vou gastar com o meu fornecedorzinho de ovos, que é o Marcos, quanto que eu vou gastar com gás. Então tudo isso eu vou anotando aqui, eu já estou começando a fazer no início do mês para ter um planejamento para frente. E isso quem faz, por exemplo, é multinacional e grande empresa. Elas não fazem daquilo que elas, digamos, né? Elas não trabalham com o que já gastou. Porque o que já gastou já está gasto. Não adianta mais, já está feito. Então a gente tem que programar, jogar para frente aquilo aonde a gente vai gastar. E daí a gente consegue fazer essa comparação de um mês para o outro. E como eu falo para vocês, eu prefiro, não sei porquê, eu tenho planilha Excel, posso fazer perfeitamente, mas eu gosto de fazer escrito. Porque eu pego a minha caneta, vou fazendo, vou colocando ali, vou fazendo as projeções e controlando. E daí, aqui na minha casa, uma coisa que eu faço é finanças em família. Finanças em família é o seguinte, eu, a minha mulher e o meu filho, eu, a Vera e o Jordão. Então eu discuto com eles o que nós estamos gastando, eu discuto com eles, nós estamos gastando em tal coisa, e eu garanto as despesas básicas, por exemplo. Né? Tudo que é mais importante é o meu orçamento. Daí o que sobra, daí por exemplo, no meu caso, o meu filho, daí quando entra, é a minha mulher. Daí o meu filho, a coisa que se ele precisa, digamos, de roupa, se ele precisa de um calçado, daí é a mãe que vai. Mas as coisas básicas da casa, quem garante daí sou eu, porque daí a gente está planejando
o orçamento juntos. Então, aí entra uma questão que é muito delicada, né? Que é o seguinte: quem é o companheiro de vocês? Ou quem vai ser o futuro companheiro de vocês? Isso é essencial mesmo. Essencial mesmo. Eu, né, falando assim, muito sinceramente, eu tive 2 casamentos. Um primeiro casamento foi um desastre, uma catástrofe. Do primeiro dia até o último dia. Foi uma catástrofe. Mas tive grandes lições na vida. Aprendi muito. E na meu segundo casamento, com a minha segunda mulher, com a Vera, ela é excelente. Uma moça de primeiríssimo gabarito. Por sinal, trabalhava em supermercado. Então é moça de valor. Moça que luta pela vida. E nós estamos juntos até hoje. Então nós conseguimos dividir, discutir, nós temos um bom grau de entendimento. Não é perfeito, claro, isso não vai existir, né? A gente tem às vezes nossas desavenças, mas nós conseguimos superá-las. Então outra questão é, quem vai ser o companheiro de vocês? Viu, Silmar e viu, Luana? Isso é uma questão que vocês têm que olhar com muito carinho, que vai ser decisivo nas vidas de vocês. Eu só pude fazer o que eu fiz na minha vida, conquistar, a partir da companheira que eu tenho. E acredito que o mesmo vai se dar com vocês. Então essa é uma questão de experiência de vida. Então tá aí. A outra questão, então, meus queridos, é na hora que vocês vão fazer compra, dar certas preferências, por exemplo, em compras de fardinho. Por exemplo, quando vai comprar, digamos, a farinha de trigo, por exemplo, né? Não compra farinha de trigo de 1 quilo, compra a de 5, porque a de 5, na verdade, ela é mais barata. Na hora de comprar o arroz, não compra o arroz de 1 quilo, mas o arroz de 5 quilos, porque ele está sendo mais barato. Quando o leite, procurar comprar o leite de caixotinho, de tal forma que no caixotinho ele seja mais, ou fardinho, né? Que ele seja mais barato. Então isso já é algo que ajuda bastante. E uma sugestão que eu poderia dar para vocês é a seguinte: eu sei que vocês, uma de vocês é mãe, né? E a outra é solteira. Mas vocês duas pagam aluguel. Vocês duas pagam aluguel. O que vocês ganham um pouco mais do que salário mínimo. Então vocês trabalham de energia elétrica, de combustível, diminui o poder aquisitivo do salário mínimo. Então, para vocês pouparem, está sendo até um desafio. Né? Não é uma coisa simples, não. Não é uma coisa séria. Não é fácil. Então eu dou a vocês uma sugestão, para você, Silmar, e para você, Luana. Se vocês têm um bom grau de entendimento enquanto colegas de trabalho, se vocês conseguiriam ter esse mesmo grau de entendimento se morassem, por exemplo, juntas, dividindo o aluguel. Como existem, por exemplo, às vezes os rapazes montam uma república, né? E dividem o aluguel. Vocês, quanto mocinhas, também poderiam pensar nesta hipótese, desde que vocês tivessem um bom grau de discussão. Né? E podiam até dividir com uma terceira pessoa. Mas daí é muito delicado isso. É muito delicado. Essa terceira pessoa depende de se observar muito, né? Porque o dinheiro é uma coisa que, na hora a gente diz uma coisa e depois pode não fazer. Porque o dinheiro é danado. Não é que seja o dinheiro não é culpado de nada. É que nós vivemos num mundo do egoísmo. No mundo do egoísmo, no mundo do... Para mim tudo, para os outros nada. Como se nós não dependêssemos do trabalho das outras pessoas. E isso é errado, a gente pensar que nós não dependemos de ninguém. Todos dependemos de todos.
Agora, ter essa compreensão, dividindo despesas, é outro assunto. É outro assunto. Então, minha querida Silmara, minha querida Luana, eu deixo isso como uma sugestão para vocês, né? E daí aquilo que vocês vão poupar vai ser também resultado desse entendimento. E uma outra coisa que esses dias eu estava observando, que pode fazer algum efeito, eu conheci uma época que existiam os porquinhos de caderneta de poupança. A gente pegava aí moedinha e punha ali dentro essas moedinhas. Porque às vezes tem uma moedinha de 25 centavos, de 50 centavos, ou às vezes até de R$1, que às vezes a gente não ocupa, esquece de ocupar. Põe naquele porquinho e vai juntando a isso. E depois isso vocês podem até mesmo fazer uma poupança. Porque não obstante a poupança não ser a melhor forma de aplicação, ela foi feita para preservar pelo menos um pouco, em função da inflação que existe, esses rendimentos dos trabalhadores, que é o seu salário. Embora muitas famílias hoje estejam ocupando a poupança que elas fizeram por causa do desemprego, por causa da inflação. Então nós estamos vivendo situações dificílimas. E esse ano vai ser um ano decisivo para essas coisas, porque o governo federal tem uma capacidade de influenciar muito grande a vida das pessoas. Porque isso é economia, né? E a gestão. Eu digo isso porque eu sou economista e estudo economia brasileira e tenho dados a respeito disso desde 1821. Tenho gigabytes de dados, de textos sobre todo o império, sobre toda a república, até hoje. E eu sei que conforme a gestão republicana pode ter uma influência extraordinária na vida de nós seres humanos, porque é na forma como o país ele é entendido, como os trabalhadores são compreendidos. Por exemplo, hoje o trabalhador está sendo compreendido cada vez mais como se fosse um custo para a empresa. Mas o país depende da massa de salários para gastar. Se a empresa quer vender, ela tem que ter alguém que compre. E quem compra é a própria classe trabalhadora. E aí a massa salarial ela é muito importante. Agora, se os capitais entendem os trabalhadores como um custo apenas, e não como alguém que vai comprar também da outra empresa, é uma coisa profundamente errada que está sendo feito. Isso é resultado de experiência, né? Isso não são novidades dentro da economia. A teoria econômica trata isso há mais de um século, né? E a gente tem uns exemplos disso, que a gente pode, uma outra ocasião, a gente pode falar a respeito. Então, minhas queridas Silmara e Luana, eu gostei muito dessa pergunta que vocês fizeram. Eu acredito, como eu falei bem no início, que é uma dúvida de milhões de trabalhadores que lutam como vocês. Entram cedo para trabalhar, tem hora para entrar e às vezes não tem hora para sair. E eu sei o sacrifício que fazem vocês, que são pessoas, que são trabalhadores nos supermercados, um trabalho que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. E é de grande sacrifício mesmo. Então, minhas queridas, e todos os meus eventuais telespectadores, não, acho que não é isso, telespectadores, né? Eu falo uma lembrança televisão, mas no caso da internet não é isso, né? Mas aqueles que estão me vendo, espero que vocês tenham
tenham gostado. Esse primeiro vídeo, né, sobre finanças pessoais, tentando responder a esta pergunta aqui. Se vocês gostaram, continuem assistindo o nosso canal, que é feito com muita dedicação para todos vocês. Um bom ano para todos, que todos nós possamos ser mais felizes nos nossos trabalhos. Até a próxima vez.